Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui, o Domínio da Mente. Aqui eu vou trazer muitos conceitos de programação mental, foco e disciplina para ajudar você a alcançar seus objetivos. Meu nome é Akira, eu sou hipnoterapeuta, neurolinguista, apaixonado por neurociência, desenvolvimento e comportamento humano. E o tema do vídeo de hoje é medo. Como lidar com medo? Como você lida com medo no dia a dia? Você sente muito medo? O medo te paralisa? Ele te impede de atingir seus objetivos? Me diz aqui, comenta aqui embaixo como o medo atrapalha ou como você lida com o medo na sua vida. Bom, antes de começar a falar de medo, eu comecei a gravar esse vídeo porque uma vez um amigo meu chegou para mim e perguntou assim, qual é o seu maior medo? E quando ele perguntou, eu fiquei congelado. Eu falei, eu não sei dizer, eu não sei. Aí ele chegou para mim e falou assim, então você não sente medo de nada? E eu falei, também não é isso, mas eu não sei dizer qual que é o meu maior medo. E aí ficou por isso, a gente conversou de outras coisas, enfim. Aí eu cheguei em casa e minha esposa estava comigo e ela falou assim, realmente, eu duvido que você não sente medo de nada, né? E eu falei, então, eu sinto medo das coisas, sim. Mas a pergunta eu achei estranha e eu não consegui responder naquele momento. E aí eu comecei a repetir. Ela falou assim, mas você não sente medo de nada? Eu falei, eu acho que não é essa a ideia. Eu classifico medo diferente do que ele estava classificando. Eu não tenho uma classificação assim, de o maior medo para o menor medo. Então, assim, eu não sei qual é o meu maior medo, de fato. Mas eu sinto medo, sim. E aí eu percebi, eu falei, eu não classifico medo por maior ou menor. Eu classifico ele em duas categorias. Em medos que me prejudicam e que são benéficos. E sim, tem alguns medos que são benéficos para a nossa vida, para o dia a dia, mas tem medos também que nos impedem de alcançar nossos objetivos. E é irracional e engraçado. Por exemplo, o medo de falar em público é um dos maiores medos das pessoas e ele é irracional, porque assim, não acontece nada, mas é um medo tão grande quanto de entrar numa jaula com um leão. Você paralisa, congela, treme, e, e são medos, apesar de serem diferentes, faz sentido você ter medo de entrar numa jaula com um leão. Eu jamais entraria numa jaula com um leão. E é muito importante. Inclusive, isso é um dos maiores medos também. Isso seria um medo grande meu, não digo maior, porque assim, eu não sei classificar qual é o maior medo, mas enfim. Sim, eu acho que entrar numa jaula de leão é um medo benéfico. Então, eu classifico o medo como medos benéficos e medos que são maléficos para o meu dia a dia, para os meus objetivos, para atingir objetivos. Às vezes, é importante eu falar em público. Então, tipo, eu ter medo de falar em público é um medo que é maléfico para mim. Então, a minha balança é um pouco diferente. E aí foi aí que eu entendi. Mas demorou para eu entender naquele dia. Eu não consegui responder ele. Eu fiquei com uma sensação de que ele achou, eu falei assim, nossa, esse cara é arrogante, ele não tem medo de nada. E na verdade não é isso. Eu sinto muito medo, muitos medos, eu tenho diversos medos, eu só não tenho essa classificação de maior para menor. Então, antes de começar o vídeo, eu queria falar um pouco disso, porque eu falei, nossa, eu acho que eu tenho uma interpretação de medo um pouco diferente, né? Eu não sei se você, comenta aqui, inclusive, se você sente medo, se você tem um maior medo, se você tem classificação, qual é o seu maior medo, qual é o menor medo. Tem gente que tem medo, o maior medo é tipo barata, sei lá. Mas, enfim, comenta aqui embaixo, aqui, me fala como vocês lidam com medo, com o dia a dia, assim. Não sei se sou eu que sou estranho, que eu tenho essa balança de medo maléfico e benéfico, mas enfim, eu não sei se com vocês é dessa maneira, sabe? Se vocês têm um medo maior ou um medo menor, dá uma comentada aqui, me ajuda aqui. Bom, e agora já falando aqui do tema aqui, o que é medo para mim? Para mim, medo é um sentimento, ele não tem como você eliminar o medo, não é possível você tirar medo. Então, tipo, não é uma doença, um defeito que você pega e conserta e tira. O medo é um sentimento, ele vai existir independente da situação que aconteça. Medo é um sentimento, ele serve para te proteger, para te prevenir. Já pensou se a gente não tivesse medo, como por exemplo, aquele exemplo que eu dei, medo de entrar numa jaula com um leão dentro? É ótimo que eu tenha esse medo de entrar numa jaula com um leão dentro. Por quê? Porque se eu entrar numa jaula com um leão dentro, ele pode me matar. E se eu não tiver esse medo, eu vou entrar.
Então, tem alguns medos que são importantes de ter, e o medo é um sentimento importante. O que acontece é que, irracionalmente, a gente começa a não diferenciar mais o que é perigoso realmente e o que não é, e às vezes o medo paralisa a gente para conseguir realizar algumas tarefas simples. Quer ver um exemplo? Eu, por exemplo, eu consigo entrar, hoje em dia, eu consigo entrar na piscina. Pode ser de manhã. Eu já cheguei a entrar. É que eu não gravei. Eu tenho aqui uma gravação aqui de um dia que estava 13 graus. Mas teve um dia aqui no prédio que estava 6 graus. Eu peguei, desci para a piscina e entrei. Eu consigo entrar. O que acontece? Tem gente que paralisa. Ela simplesmente vai parar ali na borda ali e não vai conseguir pular. Ela sabe que não vai acontecer nada, que não tem nada que vai prejudicar a vida dela, de fato. Assim, não é a mesma coisa que entrar numa piscina com um jacaré dentro, por exemplo, né? Então, assim, mas a pessoa não vai, ela vai paralisar. Então é um medo irracional, é como se tivesse uma barreira mental que paralisa a pessoa. Esse tipo de medo que é importante aprender a lidar, a controlar, de alguma maneira a superar ele. Eu tenho algumas técnicas que eu utilizo para conseguir superar os medos, né? Porque assim, para esses medos que eu chamo de medos maléficos, né? De medos que te impedem de realizar uma tarefa que seja importante para a sua vida, para esses medos, sim, eu tenho uma estratégia, umas técnicas que eu utilizo no meu dia a dia para conseguir superá-los. É diferente de, por exemplo, eu não quero superar o medo de entrar numa jaula com um leão dentro. Esse medo eu quero ter ele sempre, porque eu preciso ficar atento com isso, com esse tipo de perigo. Então, é por isso que eu digo, tem medos que a gente não precisa aprender a superar os medos. A gente precisa classificá-los e ver se faz sentido superá-los ou não. Então, por exemplo, medo de falar em público. Muita gente tem medo de falar em público, muita gente talvez queira superar esse medo para poder atingir algum propósito, algum objetivo, conseguir alguma coisa além na vida, que dar um passo adiante, né, na carreira, talvez. Tem gente que tem medo de falar numa reunião, por exemplo, e às vezes é importante você conseguir falar numa reunião. Eu, por exemplo, eu já tive situações há alguns anos atrás que eu entrava numa reunião e a hora que chegava a minha vez de falar, eu tremia assim, mas era uma sensação assim irracional. A minha mão tremia muito, eu começava a suar, eu sentia assim, meu corpo suando, assim, suor escorrendo por toda parte, as minhas pernas ficavam bambas e a minha voz chegava a ficar até trêmula. Só de lembrar, minha voz está até ficando meio trêmula aqui, engraçado. Só de lembrar aquela situação, eu lembro que a minha voz começava a ficar trêmula e não saía a voz, então eu ficava meio. E não conseguia falar. E eu falei, nossa, por que está acontecendo isso? Eu só estou falando. E não era assim. Era uma reunião simples e não estavam julgando, não era para demissão, não tinha nada a ver com demissão, não tinha nada a ver com nada. Era só uma reunião para conversar e quando chegou a minha vez de falar, aconteceu tudo isso. Não fazia sentido nenhum. E às vezes, provavelmente, muitas de vocês que estão assistindo podem estar passando por isso agora. E aí eu comecei a criar algumas técnicas. Eu falei, não, eu não posso viver desse jeito, eu preciso dar um jeito. Esse tipo de medo é um medo que eu acho que eu preciso resolvê-lo. Eu preciso, de alguma maneira, superar esse medo, porque não é falar em público para 1.000 pessoas, para 100 pessoas. É uma reunião no trabalho para resolver alguns problemas, para solucionar alguns problemas, para tentar alinhar, de repente, alguma coisa, alguma estratégia na empresa. Nada demais, nada demais. E eu não conseguia desenvolver, não conseguia falar. Eu tremia, minha voz ficava trêmula. Assim, eu acabei não expondo minhas ideias, não falando o que podia ter falado para ajudar, inclusive, a empresa, tanto da minha parte quanto da parte deles. Eles precisam saber o que está acontecendo do meu lado, e eu não conseguia expor isso. Então, chegou a um ponto que eu falei, não, isso eu preciso resolver. Então, a minha classificação de medo é justamente essa. Eu tenho a classificação de medos maléficos e benéficos. Então, o que acontece? Eu decidi que eu precisava dar um jeito nesse medo.
E, por sorte, eu conheci a hipnoterapia, eu conheci a PNL, eu comecei a aplicar algumas técnicas, eu comecei a entender o cenário como todo, mas tem uma técnica que foge um pouco da PNL e da hipnoterapia e que eu aplico no dia a dia e que talvez possa ajudar vocês, que vocês vão conseguir aplicar na casa de vocês, porque, assim, é muito simples, é muito fácil, vocês não precisam conhecimento nenhum. E essa técnica, ela é baseada no quê? Em uma técnica que não tem nada a ver, é baseada em técnica de musculação. Como funciona a musculação? A musculação você pega e começa com o peso que você aguenta naquele momento. Às vezes ele não é o peso mais pesado da academia, ele é um peso ok, e você vai progressivamente aumentando o peso, certo? Tem uma pessoa que chama Marshall Gata, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele perguntou para mim uma vez assim, na verdade eu estava numa mentoria com ele, com outras pessoas, e ele perguntou, para que serve o peso de 5 quilos na academia? E você sabe para que serve o peso de 5 quilos na academia? Eu fiquei, não faço ideia, né? Algumas pessoas falaram, para você ficar mais forte, para criar músculo, para se desenvolver, enfim, várias respostas. E a resposta dele foi a melhor. O peso de 5 quilos, ele serve para te preparar para o de 6 quilos. O de 6 quilos serve para te preparar para o de 7 e assim sucessivamente. Por isso que a gente tem diversos pesos na academia, por isso que a gente tem essas métricas, para você ir sabendo. É como se fosse uma escadinha, né? Você subir um degrau, outro, e cada vez vai ficando mais alto. E pegando esse conceito, essa ideia de que um peso serve para te preparar para o próximo, a ideia é o seguinte: se você tem medo de alguma coisa, você não começar já tentando, por exemplo, eu tinha medo de falar numa reunião. Eu preciso treinar isso de alguma maneira. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou já logo de cara ficar marcando reuniões? Não. Reunião já está muito pesado para mim. É um peso muito grande. O que eu fiz? Eu comecei a treinar, conversar com pessoas que eu não conheço e conversar sobre assuntos aleatórios. Então, assim, aos poucos eu fui me soltando. Eu percebi que eu era muito introspectivo, muito tímido. Então, aos poucos eu começava a conversar com as pessoas. Você pode começar em qualquer lugar. Eu começava, sabe, no Uber, ou no elevador, ou na fila do supermercado, conversando com pessoas. E começar a contar alguma história sua, contar alguma coisa, alguma curiosidade, de repente. E aos poucos eu fui perdendo esse medo, eu fui percebendo que não é tão perigoso, assim, digamos assim, e progressivamente fui melhorando, 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 e aos poucos eu conseguia conversar com outras pessoas. Quer ver um outro exemplo também? Eu trabalhei com edição e pós-produção de vídeo durante 22 anos da minha vida. Durante 22 anos eu trabalhei com edição e pós-produção. Então, o que acontece? Eu sempre estive atrás da câmera, do outro lado aí. Mas aqui, de frente, para conversar numa câmera, era impossível para mim. Era impossível. Não tinha como. Eu simplesmente eu achava que eu não levava jeito, que precisava ter um dom, talvez. Então, toda vez que eu ia gravar alguma coisa, às vezes as pessoas chegavam assim, grava um depoimento para mim, trabalho de faculdade, eu não conseguia gravar. Mesma situação. Tremia, minha mão começava a suar, a minha mão está sequinha agora, mas a minha mão começava a suar, a minha voz começava a ficar trêmula e eu não conseguia desenvolver ideia para falar, eu não conseguia raciocinar. Então, as palavras não saíam, não tinha congruência, não saía não seguia uma linha de raciocínio, eu não conseguia concluir uma linha de raciocínio na frente da câmera. A hora que desligava a câmera, eu saía, aí eu começava a conversar normalmente com a mesma pessoa. Às vezes era um amigo de trabalho que chegava e falava assim, eu estou fazendo um TCC na faculdade, eu preciso que você grave um depoimento para mim. A hora que eu entrava na frente da câmera, eu não conseguia gravar. Era engraçado, porque assim, é uma coisa que muita gente que trabalha com vídeo, principalmente quem grava, odeia respostas curtas, simples. Por exemplo, a pessoa chegava para mim e falava assim, qual tipo de música que você gosta? Eu, rock. E respondia só isso, sabe? Eu não desenvolvia uma conversa, eu não criava uma história, eu simplesmente... Então, você gostou do festival X? Sim. Aí a pessoa ficava, não, você tem que responder mais. Eu falei assim, não, mas eu gostei. E é isso. Eu não conseguia desenvolver uma conversa e ficava horrível. Imagina num vídeo, a pessoa pergunta assim, você gosta? Sim. Você quer? Não.
Então, era difícil eu criar, eu me desenvolver na câmera, falar do jeito que eu estou falando agora aqui, era impossível, impossível. Não tinha como. E mesma coisa, o que eu fiz? Eu peguei, comecei a gravar vídeos sozinho, aleatório. Às vezes eu chegava, às vezes minha esposa falou assim, você se sente desconfortável em gravar? Eu pegava, sacava a câmera assim e começava a gravar stories no Instagram com assuntos aleatórios. Então tem alguns stories que já passou, já pagou lá do meu Instagram, mas assim, teve alguns stories que eu gravei que assuntos aleatórios. Eu simplesmente comecei a gravar por quê? Justamente para perder esse medo, essa dificuldade de criar uma linha de raciocínio. Então eu pegava e falava assim, vou falar isso aqui. Eu pegava, começava a gravar e aos poucos eu fui perdendo esse medo. Mas o que acontece? É que eu falei, é progressivo. Não chega logo de cara e gravando. Eu gravei diversos vídeos, diversos. Antes de eu começar a gravar os vídeos para postar aqui no canal mesmo, eu tenho uma imagem aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, todos esses vídeos aqui, ó, todos esses aqui, foram os treinos, as tentativas de eu gravar o meu primeiro vídeo. No primeiro vídeo do canal tá horrível, ele tá com áudio horrível, e não estou falando que agora esse vídeo está perfeito, que não sei o quê, mas vocês conseguem perceber uma evolução do primeiro pro de agora, e vocês vão conseguir perceber isso ao longo dos próximos vídeos. O que acontece? É progressão, é treino, tudo depende do treino. Então o que você faz? Você começa com coisas pequenas, com coisas que dá para fazer. Eu vou dar um outro exemplo. Por exemplo, se você tem medo de barata, por exemplo, você não vai chegar logo de cara e ficar de frente com uma barata. Mas começa a olhar fotos de barata aos poucos, sabe? Não fotos, pega um desenho de barata, começa a reparar aos poucos, vai progressivamente, sabe? Pega desenho e olha, vê se você se sente muito desconforto. Fica um pouco desconfortável, não é a primeira vez, independente da quantidade de peso, né, que a gente usa, é desconfortável. Foi desconfortável para mim gravar o primeiro vídeo, mesmo que eu sabia, o primeiro vídeo que eu gravei, eu sabia que eu não ia postar em lugar nenhum, eu só queria treinar, só queria desenvolver, e mesmo assim foi muito desconfortável para mim. O segundo vídeo também foi, o terceiro também foi, o quarto também foi, os stories que eu gravei todos foram desconfortáveis. Demora um tempo para perder esse desconforto, mas você vai se acostumando aos poucos com esse desconforto e você vai. É uma espécie de treino, você vai treinando à medida do possível. O quanto você conseguir treinar, você treina. Então, se você tem medo de barata, procure alguma maneira de você entrar em contato com imagens, talvez, ou com fotinhos, com desenhos, ilustrações que não sejam tão aterrorizantes. Às vezes tem aquelas ilustrações tipo de música infantil, baratinha, aquela da musiquinha. Começa olhando para aquilo e vê se aquilo te incomoda, vê de novo, faz uma série de repetições. Lembra, repetição é um negócio que vai entrar na sua mente, vai entrar na parte irracional, que é aquela parte que está te paralisando. Se você quer conversar em público, então, começa conversando com uma pessoa ou outra, faz igual eu fiz, eu começava a falar aleatório, e não vai falar aquela conversa clássica no elevador, né? Acho que vai chover, hein? Acho que vai chover. Não, começa a conversar, faz perguntas. Eu, por exemplo, eu chegava e falava assim, que andar que você mora, o que você faz, trabalha aqui, que você mora há quanto tempo? Como perguntas aleatórias. Eu falava assim, quando a pessoa falava assim, trabalho com tal coisa, eu falava assim, legal, eu trabalho com edição de vídeo, eu faço edição em tal lugar. Na época eu trabalhava com edição de vídeo, hoje eu não trabalho mais com edição de vídeo, tá? Mas assim, na época eu trabalhava, então eu falava, eu trabalho com edição de vídeo, eu faço isso, faço aquilo, faço não sei o que lá. E aí depois, quando eu comecei a fazer os atendimentos, eu também continuei fazendo essas técnicas, conversando com as pessoas, falo assim, eu faço atendimento de hipnose, eu faço hipnoterapia, as pessoas, nossa, que legal, hipnose, como funciona? E aí eu começava a conversar, e desenvolve, e aos poucos você vai percebendo que não é tão assustador, que não é tão terrível, assim, falar com as pessoas. E aí você vai perdendo medo, você vai aumentando a carga, perde medo, aumenta a carga, perde medo, aumenta a carga. Chegou um momento que eu conseguia fazer apresentação. Eu fiz algumas apresentações gratuitas lá na Avenida Paulista. Eu moro em São Paulo, tá? Então eu ia na Avenida Paulista, tem uns lugares lá que as pessoas põem cartazes de hipnose grátis. Então às vezes eu vou lá e eu comecei a fazer apresentações de pegar, chamar uma galera. Falei, eu preciso desenvolver isso com mais pessoas, né? Conversar com mais gente e não ter medo de falar em público. Então o que eu fiz? Eu pegava e chamava a galera. Quem quer fazer hipnose aqui? Chamava um grupo
e juntava eles e começava a fazer. E aos poucos eu fui perdendo esse medo de falar com as pessoas. E da mesma forma com a câmera, eu fui treinando aos poucos, treinando, treinando, e aí eu começo a postar, e aí a pessoa percebo que não é tão grave assim postar, e aí eu começo a postar outro, e aí vai ficando cada vez mais fácil. Então, se você quer aprender a lidar com esses medos, os medos que eu lembro que eu falei, tem medos maléficos, são aqueles medos que podem te prejudicar, né? São aqueles medos que talvez te impeçam de chegar a de alcançar algum objetivo, de chegar em algum lugar, de dar um passo além, de crescer na carreira, talvez, e tem os medos benéficos, que é importante você sentir medo, é importante você sentir medo de entrar numa jaula de leão, por exemplo, né? É, não faz sentido. Eu tenho medo de altura, é importante eu ter medo de altura, já pensou se eu não tenho medo de altura, começa a subir nos lugares aí aleatórios, eu tenho medo de morrer fazendo algumas coisas, então assim, tem coisas que faz sentido sentir medo, né? Mas se você quer lidar com os medos maléficos, esses medos que podem estar te atrapalhando de chegar em algum lugar que talvez você queira chegar, faça isso, faz esse teste. Começa com alguma coisa, pensa fora da caixinha, pensa você, o que você pode fazer, qual seria o menor, imagina a menor anilha da academia. Transforma essa menor anilha no menor medida de medo, vamos dizer assim, para você a ponto que você consiga suportá-lo, mesmo que ele te gere incômodo. E aí você começa a ficar ambientado nisso, sabe? Você vai lá, vê como você se sente, e aos poucos você vai percebendo que vai melhorando, vai melhorando. Quando você sentir que está seguro nesse nível, aí você sobe o próximo nível, e aí você vai tentar de novo. Se envolve com medo, entra, é, começa a conviver, começa a sentir, perceber, ver o quanto te incomoda, até você conseguir ir superando, superando, superando e você chegar no ponto que você deseja. E aí você vai começar a perceber que aos poucos você vai perdendo esses medos. Eu deixei aqui as dicas dos medos que eu tinha, que eu apliquei na minha vida, mas assim, eu não sei quais são os seus medos, né? Se vocês comentarem aqui, eu posso até fazer alguns outros vídeos te ajudando a criar técnicas para medos que talvez vocês tenham e eu não tô falando aqui, né? Porque eu não consigo imaginar outros medos além dos meus, que foram os que eu vivi e como eu corrigi eles, né? Como eu corrigi, não, como eu lidei com eles a ponto de eu conseguir fazer as coisas, a ponto de eu conseguir me desenvolver e ir para frente, e de alguma maneira evoluir, digamos assim. Acho que a palavra seria evoluir, dar um passo além, conseguir lidar, superar com o medo. Uma outra coisa que eu costumo fazer muito, não é à toa que eu tomo banho gelado todo dia de manhã, que eu tomo banho gelado na piscina, que eu entro. O que acontece? Eu tenho medo até hoje de entrar. Eu sinto uma sensação, um pouco de desconforto, talvez, de entrar na piscina gelada até hoje. E qual que é o grande lance da coragem? A coragem, muitas vezes, muita gente fala, né? Coragem não é a ausência de medo, é agir mesmo na presença do medo. Então, esses banhos gelados são para eu, mesmo no desconforto, mesmo no medo, eu agir. Então, assim, é um treino para eu conseguir superar essa paralisação. Às vezes a gente paralisa, por quê? Porque a gente acha que vai ser desconfortável e simplesmente não faz por causa do desconforto. Então, assim, treinem o desconforto de alguma maneira. Você não precisa entrar num banho gelado, mas pense assim na sua concepção. O que você pode fazer para você conseguir começar a se envolver com o desconforto e conseguir superá-lo. Então, assim, no meu caso, eu uso o banho gelado por quê? Porque o banho gelado é algo que incomoda. Todo dia, antes de ligar a parte gelada do chuveiro, eu falo, meu, vai doer. Mas eu digo assim mesmo, porque assim, é uma forma de eu conseguir agir na presença do medo. E eu sinto medo. Na hora de ligar, dá aquele calafriozinho, eu chego lá, 1, 2, 3, ligou, já era. Na piscina é a mesma coisa. Na piscina, se você parar na borda da piscina e ficar pensando muito, você acaba não entrando. Ou então talvez você demore, você começa a enrolar, você começa a criar aquele hábito de procrastinar a ação. E às vezes é ruim, né? Você ficar criando esse hábito de procrastinar, de você chegar e falar assim, não, eu vou fazer daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. Eu preciso estar perfeito, preciso criar coragem. Não precisa criar coragem, você precisa fazer. Então, essa é a grande sacada que eu uso, é por isso que eu faço isso.
E eu aconselho, eu recomendo de verdade vocês a tomarem banho gelado de manhã. Não acontece nada, eu faço isso há anos já, e isso tem me ajudado muito a superar meus medos, a lidar, a dar um passo além, a treinar a coragem. Então, são essas são as principais técnicas que eu passaria para vocês aqui. Uma é vocês pegarem e se envolverem com medo de uma maneira pequena e aumentando progressivamente. Então, aquele exemplo que eu te dei, né? Vai falar em público, começa falando com pessoas estranhas, uma a uma, começa conversando, vê como você sente. Às vezes você sente aquele desconforto até com uma pessoa só, mas vai fazendo isso. E aí você vai perceber, porque fazer com uma pessoa só e depois você nunca mais vê ela é diferente de fazer com mais gente. Numa reunião de trabalho, por exemplo, que são pessoas que você vai ver de novo, vai falar, nossa, então começa a treinar a anilha pequena. E aí depois você vai colocando anilhas maiores para você, conforme for superando, conforme for melhorando, você vai aumentando progressivamente e melhorando a forma de lidar com medo. E a segunda maneira é treinar coragem. Cria coragem, treinar coragem. Treinar coragem o que é? É isso. Mesmo na presença do medo, você agir. Então, no meu caso que eu falei, eu uso banho gelado. Entro no banho gelado, mesmo tendo medo, mesmo sabendo que vai ser gelado, mesmo sabendo que é meio doloroso no começo, mesmo sabendo que é frio. Na piscina, se você entrar na piscina, você vai perceber, eu não paro e fico esperando. Eu já vou direto de uma vez, porque se eu parar para pensar ali, naquele momento a minha mente vai começar a criar um monte de desculpas para eu não entrar, e eu vou acabar não entrando. Então, o lance chegou ali, já pega e vai. Chega e vai. Então, decora até essa frase. Levanta e vai, pega e vai, faz. Por quê? São frases que você tem que falar, essa voz tem que ficar na sua mente, mentalmente, naqueles momentos que vai te paralisar, que você está assim, aí agora o que eu faço? Aí deixa essa voz ir, vai, só faz, age. Porque é importante aos poucos, você vai percebendo que a coragem vai vindo, vai ficando mais fácil para você, e você vai conseguir lidar melhor com o medo de uma maneira mais fácil e mais prática. Então, resumindo, façam isso. Vocês vão pegar e criar progressão. Traça um plano, pensa fora da caixinha. Qual é o mínimo de esforço viável que você precisa fazer, que você consiga lidar, mas que te gere desconforto e você consiga acostumar com o desconforto. Cria como se fosse uma anilha. Essa vai ser a sua anilha número 1. Depois você vai pegar e falar assim, qual que é o próximo passo? O que eu posso fazer um pouco mais além? Para você se envolver com esse medo de uma maneira que não te prejudique tanto, de que você consiga treinar ele de alguma maneira. E aí você vai fazendo isso progressivamente. E treine ter coragem. Entre em situações que mesmo com medo você faça, sabe? O banho gelado para mim, assim, eu não tenho outra ideia de técnica além do banho gelado, porque o banho gelado é uma técnica assim que funciona muito. E hoje em dia eu penso assim, eu tomo banho gelado no frio, no inverno. O que mais pode me impedir de fazer as coisas? Se eu tenho coragem o suficiente de entrar no inverno no banho gelado, qual é a situação, a tarefa que vai me impedir de fazer alguma coisa? Então, assim, é uma mentalidade assim que foi criando, que ao longo do tempo ela foi fortalecendo, a ponto de eu chegar e falar assim, nossa, se eu consigo superar um banho gelado, por que eu não vou conseguir superar? Qualquer outra coisa é fácil, banho gelado no inverno é muito difícil. Então, cria esse treino de coragem, mas essa progressão de lidar com medo, com seus medos, e comenta aqui quais são seus medos também, para eu saber mais sobre vocês, para eu entender um pouco, porque assim, eu estou muito limitado aos meus medos, ao que eu passei na minha vida. Então, de repente, às vezes tem alguma outra coisa que vocês queiram saber, de alguma coisa que vocês queiram superar, comenta aqui que de repente eu tenho outras técnicas que podem ajudar muito vocês, e compartilha aí se você conhece alguém também que sente muito medo, que trava, que precisa desse vídeo e que talvez isso possa ajudar muito. Então, não deixe de fazer isso. Lembre sempre uma coisa: toda vez que você receber um conteúdo, alguma informação, alguma aula, algum livro que você leu, procure aplicar. A aplicação das técnicas é muito importante para vocês conseguirem evoluir. Então, de alguma maneira, tem que aplicar na vida de vocês isso. Mesmo que seja
de uma maneira, que você seja pequeno, começa pequeno, lembra? Progressão é o segredo do sucesso. Então começa sempre pequeno, mas começa aplicando hoje para você conseguir atingir seus resultados, para você ter uma evolução, para você conseguir ir além de onde você está e você chegar onde você quer chegar, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês aqui, que tenha contribuído muito com vocês, tá? E que possa, de alguma maneira, ter ajudado a vocês a lidarem com medo, assim como eu lidei com medo da minha maneira. Eu espero que essas técnicas que eu utilizei, que eu apliquei em mim, possam ajudar vocês também, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Clica aqui, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para as notificações aqui. Dessa vez eu lembrei de falar, estou ficando mais craque nessa parte de youtuber aqui. Me siga aí também nas redes sociais, aí no Instagram, vou deixar aqui, ó, Instagram, Facebook e o canal aqui, né? Se vocês puderem aqui me seguir, se inscrever, curtir, compartilhar, vai ajudar muito aí, tá? E espero que tenha ajudado muito vocês aí e que esse conteúdo ajude vocês a atingir seus objetivos, a alcançar suas realizações, a vocês darem próximos passos para vocês sempre evoluírem e serem cada vez melhores, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.